Hoje vamos falar de uma espécie que entrou para a minha lista na posição 71. Depois, passado algum tempo, eu decidi arriscar essa espécie da lista. E depois, Isso passado mais algum tempo, deve ter resolvi... doído, deve ter doído. Sim, não, foi um bocado diferente daquele caso que eu relatei quando foi a conversa do Pato Real, que foi a história, porque aí foi uma má identificação. Não, aqui foi um caso completamente diferente. Eu aqui decidi eliminar a espécie por razões taxonómicas e depois, passado algum tempo, também por razões taxonómicas, resolvi recolocá-la na posição em que ela estava inicialmente. E com este introito, boa tarde, Zé. Olá, Gonçalo. Vamos Tudo falar bem? sobre a gralha cinzenta. A gralha cinzenta. Ora bem, qual é que é aqui a situação? Eu estava na Suécia, na viagem de Interrail, estava em Östersund, estamos em agosto de 1988. Eu já referi em conversas anteriores que este é o primeiro dia na Suécia. Enfim, já tinha atravessado num dia anterior de comboio, mas foi o primeiro dia assim mais com oportunidade para ver aves, com calma. E lá no Jardim de Östersund, entre outras aves que já relatei nas conversas anteriores, vejo lá as gralhas cinzentas. O guia de aves que eu tinha na altura era o Roger Peterson, o guia do Roger Peterson em francês. E o guia do Roger Peterson descrevia espécies normalmente, como acontece com a maioria dos guias de campo, não descreve separadamente subespécies. Pode ter uma breve nota a dizer que há essa subespécie assim ou assado, mas no caso da gralha cinzenta eles davam-lhe lá um grande destaque, como se aquilo fosse uma espécie distinta. Embora referindo que era uma subespécie, que era Corvus coron-cornix, que era assim que se chamava na altura. Mas eles davam-lhe um tratamento com um destaque tão grande como se fosse uma espécie de pleno direito. E, portanto, eu inscrevi aquilo na minha lista. Eu ia fazendo os meus registros, olha, mais uma, e então lá pus... Eu, na altura, a forma como eu contava as espécies era pôr um tiquezinho no livro, assim, um tiquezinho a lápis, que foi também digamos, uma abordagem que eu aprendi com o meu tio, porque o meu tio já fazia isso. Portanto, numa fase inicial eu não tinha quaisquer tipo de cadernos, e então o que eu fazia era tiquezinhos no livro. E então, como eles também tinham lá a grelha cinzenta marcada, eu somei. Depois o tempo foi passando, alguns anos mais tarde eu percebi, espera lá, eu estou aqui a contar uma espécie de duplicado. Tinha a gralha preta e agora estou a pôr a gralha cinzenta, mas isso é tudo Corvus coron. E então, como eu passado algum tempo já tinha feito em papel manuscrito e não no computador, manuscrito, a minha lista de espécies, eu tinha lá a gralha cinzenta na posição 71. É engraçado que eu ainda tenho esta lista manuscrita que fiz há mais de 30 anos, e então eu risquei aquilo por cima. Agarraste na Ou seja, caneta Bic. agarrei na caneta Bic ou noutra parecida e risquei aquilo. Pensar, esta não pode contar porque isto não é uma espécie nova. Só que aquilo ficou lá arriscado e eu depois nem mexi no resto da numeração porque aquilo era uma lista de controle para mim, não era para comparar com mais nada. Só que aquilo ficou assim. E, portanto, eu tirei, não foi por ter feito um erro de identificação, como eu disse, que tinha acontecido no caso da águia imperial, mas porque eu achei que tinha feito uma inclusão indevida ao contar como espécie aquilo que era apenas uma variante. Só que, entretanto, a taxonomia, como nós sabemos e já falámos em vários webinários, a taxonomia dá muitas voltas e em anos recentes a gralha cinzenta foi promovida ao estatuto de espécie. Ou seja, as principais autoridades taxonómicas, não todas, mas duas das mais importantes, que é o Clements e o BirdLife, resolveram separar a gralha cinzenta da gralha preta. Que E, ainda portanto, não é consensual, pelo que eu não é percebi, não consensual é? porque a BirdLife não considera a separação. Mas como eu atualmente sigo o IOC, que é também a taxonomia que é seguida pelo Portal Aves de Portugal, e eu sigo, podia seguir outro qualquer, mas eu gosto de seguir sempre a mesma autoridade porque sei que há diferenças e se nós vamos estar sempre a saltar de umas autoridades para as outras, às tantas já nem nós sabemos que espécies é que são espécies e que não são espécies distintas. Portanto, eu durante muitos anos seguia a taxonomia da ARC, que é a Associação Europeia de Comitês de Raridades, mas como entretanto esse trabalho ficou inativo e não tem produzido trabalho e não tem atualizado a taxonomia, eu passei a seguir o IOC, que é uma das taxonomias mais utilizadas na Europa, que é do International Ornithological Congress. E então o IOC já considera desde há uns anos a gralha cinzenta como espécie distinta, e então vai daí, eu recuperei na minha lista e decidi que então afinal fazia sentido contar a gralha cinzenta, porque na verdade eu já tinha visto. É verdade que ela na altura não estava considerada como espécie,
mas é verdade que ela passar a espécie é apenas um pró-forma, porque as aves são exatamente as mesmas, independentemente de nós dizermos que é uma espécie ou dizermos que é uma subespécie. É uma questão de organização Claro, convém não científica, esquecermos não que é? o conceito de espécie é uma invenção humana. Quer dizer, as aves não sabem se estão classificadas como espécie ou como subespécie, elas interagem entre si de acordo com determinados critérios morfológicos e não só, e comportamentais, mas nós humanos é que usamos o conceito de espécie, que, enfim, segundo o tal sistema que foi popularizado pelo Linneu, e isto é uma forma de nós organizarmos a informação referente ao mundo que nos rodeia e ao mundo natural. E E, de muito portanto, jeito dá. não, sem dúvida, mas, portanto, a partir do momento em que estas gralhas passaram a ser consideradas como espécie, eu olho para a minha lista e digo, mas espera lá, eu já vi isto na Suécia em 1988. Então, ela volta para a lista, mas na posição em que estava quando eu a vi originalmente, que foi em Östersund. Portanto, daí que a história deste registro seja assim uma história um bocadinho de... Entrou, depois saiu, depois entrou novamente. Agora, efetivamente não é consensual, mas há aqui um detalhe muito curioso mesmo, e talvez isso explique em parte porque é que foi dado aquele destaque também no guia do Roger Peterson. É que a gralha cinzenta, que atualmente se chama Corvus cornix, mas que no guia do Roger Peterson se chamava Corvus cornix, é uma espécie que está no catálogo inicial do Linneu, no Sistema Natural, 10ª edição, publicada em 1758, com o protónimo Corvus cornix. Ou seja, o Linneu considerou a gralha cinzenta como sendo uma espécie distinta da gralha preta. Ok? E isto é bastante relevante porque mostra que ela não foi sempre considerada subespécie. Ela é considerada espécie mais tarde, por causa das semelhanças em termos de vocalizações e de comportamentos e de complementaridade da distribuição, ela acaba por ser unida com a Corvus corone e ficam ambas consideradas a mesma espécie, que é a gralha preta e a gralha cinzenta, mas o Linneu inicialmente considerou-as separadas. E atenção, o Linneu também foi o Linneu que deu o nome à Corvus corone. Portanto, são ambas do Linneu. O que é preciso também termos presente é que no tempo do Linneu não havia os estudos genéticos que há hoje, e o Linneu classificava as espécies essencialmente com base em critérios morfológicos. E a gralha cinzenta e a gralha preta à vista são bastante diferentes e, portanto, ele achou, no seu entendimento, que as espécies eram espécies distintas. E, portanto... Uma das coisas interessantes é assim, uma da bibliografia, que um dos elementos da minha bibliografia que é quase consulta obrigatória quando nós fazemos estas conversas, é o Aves de Portugal, Ornitologia do Território Continental, publicado pela Assírio Alvim, do qual tu és um dos coautores, Alcatri, Helder Costa, Gonçalo Elias e Rafael Matias, e eu quando agarro neste livro e venho então aqui preparar-me para as nossas conversas, chego ali à procura da gralha cinzenta e não há gralha cinzenta para ninguém. Nem gralha cinzenta, nem Corvus cornix. Não é? Que podia estar lá como sendo uma subespécie, não é? Como tu dizias, não é? E podia estar lá referido, mas não há lá nenhuma referência. Queres-nos explicar Exatamente. porquê? Sim, explico certamente. A razão é simples. A razão é que a gralha cinzenta é uma espécie acidental em Portugal. Até hoje há cerca de menos de 10 registros, creio eu. E o que acontece é que o primeiro registro conhecido é de 2011. 2010 ou 2011. E o livro que acabaste de referir, do qual eu sou um dos coautores, efetivamente, foi publicado em 2010, mas a informação, nós só consideramos informação até 2007 ou 2008. Portanto, nós tivemos que, quando estávamos a preparar o livro, ter ali um ponto de corte a dizer nós agora a partir daqui não aceitamos mais informação, porque senão isto nunca mais fechava, não é? Porque, quer dizer, está sempre a chegar informação nova e aquilo é um volume de informação gigantesco naquele livro e se nós íamos estar à espera de receber todas as informações é que nunca mais conseguíamos fechar. Aliás, até há uma curiosidade. Então, neste caso, o livro Até foi publicado antes dos antes do primeiro primeiros registro da Gralha registros Cinzenta. Até há uma curiosidade sobre esse livro, é que quando nós começamos a trabalhar nesse livro, foi em 1998, se a memória não me falha, e nós na altura decidimos que o ano 2000, que era um número bastante redondo, era um ano bom para ser o ano de corte da informação. Então nós pensamos, ok, nós aceitamos toda a informação até o ano 2000,
E nós, os 4 autores, estávamos de acordo quanto a isso. Acontece que, dada a dimensão do trabalho, o livro demorou muito mais anos a preparar do que nós imaginávamos. Nós pensávamos que ia demorar 3 anos a fazer e acabou por demorar 11. E, portanto, quando chega a 2006, ou 2007, ou 2008, nós chegamos à conclusão, epá, espera lá que isto de 2000 já está muito lá para trás, já apareceu aqui tanta coisa nova que este livro, ou nós aceitamos incluir informação mais recente, ou este livro, no dia em que sair, já está desatualizado. E, portanto, não, acaba por ser um bocado a realidade, porque as coisas têm mudado muito, não só pelas transformações nas distribuições das aves, mas também porque tem havido cada vez mais gente a observar e, portanto, o volume de informação vai aumentando. É claro que, enfim, o livro saiu em 2010, há muita coisa que já está desatualizada, já passaram 14 anos. Apesar de tudo, nós, por causa desta demora, decidimos ir prolongar a informação. Está escrito na introdução, agora não me recordo se é 2007 ou 2008, mas é por aí. De qualquer forma, como referiste, o livro saiu antes da primeira observação de gralha cinzenta e, portanto, ela não é referida no livro porque não havia observações. E desde então já apareceram 8 ou 9 registros, todos praticamente no litoral, desde a zona do Porto, Vila do Conde até ao Algarve. Há vários registros, efetivamente. Tem havido, aliás, o primeiro foi 2000 do que eu tenho aqui terá sido 2011, tanto em Vila do Conde, embora eu tenha uma informação de que teria aparecido em novembro, dezembro de 2010, agora não tenho a certeza qual das datas é que está correta, mas depois, a partir de 2016, que foi o segundo registro, começou a haver registros quase anuais em diferentes locais do litoral. Agora, portanto, a espécie continua a ser acidental, só que ela está na chamada categoria D, D de dado. E a categoria D, são categorias dadas pelo Comitê de Raridades, é uma categoria que é reservada a muito poucas espécies, que são aquelas espécies em que nós não sabemos muito bem se a origem das aves é selvagem, portanto, se são divagantes genuínos, ou se são aves fugidas de cativeiro ou que chegaram cá com o apoio de barcos, chamados ship assisted. No caso da gralha cinzenta, até hoje nunca foram obtidas evidências nem de que fossem fugas, porque se fossem fugas era a categoria E, direitinho, nem de que sejam aves genuinamente selvagens, que seria a categoria A. Portanto, a categoria D é uma categoria, vamos lhe chamar assim, de transição, em que as espécies estão até ao dia em que seja possível obter informação mais clara sobre a sua origem. Portanto, os registros de gralha cinzenta, até hoje, como não se sabe de onde é que elas vieram, continuam na categoria D. Apesar de já haver bastantes registros, não é? Sim, como eu disse, são do que eu tenho aqui, pelo menos no mapa que compilei para o webinário que fizemos o ano passado, eu tenho aqui informação sobre 8 registros, e, portanto, o primeiro, um em 2011, outro em 2012, e depois de 2016 para a frente, quase todos os anos. Portanto, aparece uma por ano em média, uma ou duas. E agora, de onde é que elas vêm? Então, mas Não como é sabemos. que é a distribuição da espécie a nível europeu para nós estarmos assim, digamos, numa situação tão marginal que possa levar a desconfiar de que isto seja uma fuga de Bom, cativeiro? o que acontece é que a distribuição desta gralha é complementar à da gralha preta, portanto, elas normalmente não se sobrepõem. Nós temos a gralha preta a ocupar a Península Ibérica, a França, a Alemanha, a antiga Alemanha Ocidental, não o leste, portanto, a Alemanha Ocidental. Portanto, recapitulando: Península Ibérica, França, Alemanha Ocidental, Suíça, umas porçõezinhas no norte de Itália e penso que entra ali um bocadinho também na Áustria e depois ainda o Reino Unido, quase tudo. Aliás, não é o Reino Unido, é a Grã-Bretanha, peço desculpa, porque há uma diferença entre o Reino Unido e a Grã-Bretanha. Para quem não sabe, é que o Reino Unido é o conjunto da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Ou seja, a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, mas não pertence à Grã-Bretanha, que a Grã-Bretanha é só a ilha principal. E, portanto, na Grã-Bretanha é a gralha preta, exceto no extremo norte. Depois a gralha cinzenta ocorre em todos os países nórdicos, portanto, na Fino-Escandinávia, na Dinamarca, em praticamente todo o leste europeu e ainda nos Balcãs, na Itália, na Córsega, na Sardenha e depois na Irlanda e em parte da Escócia.
Só que a distribuição é complementar, ou seja, onde acaba uma termina a outra. Há ali umas zonas onde elas quase se sobrepõem, que são as chamadas faixas de hibridação, mas é uma faixa relativamente estreita em que para cá dessa faixa há corone, para lá dessa faixa há cornix. Mas não há, digamos, uma convivência pacífica entre ambas. Elas podem ser vistas juntas nas zonas de transição e aparecem alguns híbridos pelo meio, mas claramente há ali uma exclusão mútua. É como se elas se rejeitassem mutuamente. Tu agora que Portanto, falaste nos híbridos, espera, só para terminar, já volto aos híbridos, desculpa, é só para dizer, nós olhando para o mapa, e eu agora, enfim, estou a falar, mas o mapa está apresentado no webinário que nós fizemos há uns meses e que está no nosso canal YouTube e que se chama A Gralha Preta e a Gralha Cinzenta. Portugal está claramente dentro da área da gralha preta, que é Corvos Corone, e muito longe das áreas de ocorrência da gralha cinzenta. Os locais mais próximos situam-se em Itália e na Irlanda. Portanto, em linha reta seriam, assim a olho, seriam uns 1000 e tal quilómetros, talvez 1500. Agora, claro que podem ser aves que chegaram cá pelos seus próprios meios, claro que podem ser aves que chegaram com o apoio de barcos, não sabemos. Há uma nota também que ajuda um bocadinho a explicar este padrão, é que em Espanha, onde a espécie também é uma raridade, o número de registros também tem aumentado em anos recentes. E, inclusivamente, já foram registados vários casos de nidificação em Barcelona. e o que é Portanto, engraçado é que quando nós olhamos, eu ao olhar para o mapa de distribuição no Webert, uma das coisas que eu não, para além dessa óbvia e nítida maior frequência na Europa Central, etc., é que, por exemplo, aqui, França, Espanha e Portugal, acaba por haver aqui alguns registros de observações quase sempre em zonas assim um bocado litorais, não é? Portanto, dá a sensação que a ave tem, que a espécie tem assim uma certa preferência nas suas divagações por andar ora aí está, eventualmente ao longo da costa, não é? ora aí está. E mais, é que as observações que há em Portugal, as tais 8, pelo menos aquelas que eu mapeei e que estão no tal mapazinho que está no webinário, a maioria delas, não todas, mas a maioria delas são próximas de importantes portos. Olha, tens uma em Faro, que até foi vista no cais comercial de Faro, que é onde chegam os barcos. Tens uma em Sines, tens uma no Cabo Especial, que é perto de Setúbal, e tens outra em Setúbal. Tens duas ali na zona de Sintra, portanto, que são perto de Lisboa. Tens uma no Porto, que é onde tens também o Porto de Matosinhos, e tens uma Vila do Conde que é logo acima, e depois tens uma um bocadinho para o interior na Serra da Freita, ou seja, cerca de 2/3 ou 3/4 das observações são muito perto de zonas onde haja portos. Isto permite especular, e o termo é mesmo especular, porque não temos nenhuma evidência, que elas tivessem chegado com o apoio de barcos. Imagina uma ave Uhum. pousa num barco, aliás, isto não é fantasia, porque há uma ave que é considerada invasora na Europa, que é Corvus splendens, que é a chamada gralha indiana, que é uma ave de distribuição asiática, que tem uma pequena população na Holanda, nos Países Baixos, como se diz agora, salvo erro na zona de Roterdão, e sabe-se, não são muitas, são uma ou duas dezenas, mas sabe-se, porque isso está documentado, que essas aves chegaram vindas da Ásia num barco. Portanto, há casos documentados de gralhas e de outras aves que apanham um boleia de barcos porque se calhar estavam ali a alimentar-se, depois os barcos afastaram-se da costa, imagina, as aves não deram conta e quando de repente dão conta já estão demasiado longe da costa e então vão ficando ali pelo barco e são levadas de barco até ao destino. Portanto, o facto destes registros da gralha cinzenta em Portugal e também, como referes, em Espanha, muitos deles serem perto da costa, sugere, não há aqui grandes provas, mas sugere que pelo menos uma parte delas tenha chegado com o apoio de barcos. Sendo assim, não são divagantes genuínos porque houve ajuda humana, houve uma mãozinha, ou seja, elas não foram trazidas em gaiolas, como às vezes acontece com as aves importadas, mas também não chegaram completamente sozinhas, houve ali uma ajuda. Daí que elas estejam na categoria D. Porquê? Porque está em cima da mesa a possibilidade destas gralhas terem chegado exatamente por barco e, portanto, não são divagantes genuínos. Mas é uma situação que talvez no futuro seja possível esclarecer. Olha, Agora, tu ias aqui perguntar qualquer coisa sobre os híbridos, não era? tens um minuto para falar de híbridos. Pronto, também A a questão, questão, a questão dos híbridos está explorada mais em detalhe no webinário, mas podes colocar a questão à mesma.
É porque a questão aqui era que, pelo que eu percebi, o facto dos híbridos evidenciarem menor adaptabilidade, etc, etc, acaba por resultar, ou por ter sido um dos critérios que ajudou a fazer a separação das duas espécies enquanto Precisamente, ou espécies seja, distintas, não é? há estudos que foram feitos, salvo erro, em Itália, e isso está mencionado no tal webinário, que fez umas análises de viabilidade e dos ninhos, até dos casais mistos que produziram estes híbridos, e chegaram à conclusão que a mortalidade no caso dos híbridos era maior, ou seja, eles concluíram que os crias destes casais mistos, estes híbridos, eram geneticamente menos aptos e tinham menor taxa de sobrevivência. E, portanto, isto sugere que, efetivamente, as próprias gralhas tendem a escolher parceiros que lhes sejam geneticamente mais próximos, porque isso também aumenta as hipóteses de terem crias que sejam mais saudáveis, vamos chamar assim, não é? Pois é isso. Eh, e fica aqui mais uma vez uma espécie com algum tema para a segunda ronda. Sim, eh, sim, mas e deixo a sugestão então de quem quiser saber mais acerca desta gralha e de toda a problemática associada à taxonomia e à relação com a gralha preta, de procurar no nosso canal YouTube o webinário que se chama A Gralha Preta e a Gralha Cinzenta, sim, onde abordamos estas questões mais em detalhe. que já agora no avesportugal.info não tens lá, pelo menos na ficha da gralha cinzenta, não está lá o link para o vídeo. Fica aqui também Olha, a obrigado pela dica. sugestão, vou ter que adicionar isso. Esse deve ter-me escapado, mas vou ver se o adiciono antes desta conversa ir para o ar. Ok? É só para depois a conversa não ter piada. Está bem, pronto, ok, eu aceito. Exato. Sim, temos que fazer uma piadinha, mas atenção, estas piadinhas estão reservadas para aqueles que se dignam ouvir a conversa até ao fim. Quem não ouve a conversa até Exato, ao fim, exato. fica sem as piadas. Ok, Ok, muito bem. vá. Olha, Gonçalo, Pronto, obrigadíssimo então até à por mais esta próxima. conversa. Até à Obrigado próxima a então. todos e até à próxima espécie, que ainda vêm aí muitas. Ainda vêm aí muitas da. Agora, aliás, agora vamos passar da Suécia para a Noruega, mas isso fica para o próximo episódio. Até à próxima então. Até à próxima.